Hoje eu posso te dizer que eu tenho mais de 4.000 alunos formados por mim, desde a graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. Olha, Isso aí eu falo para você que é minha vocação de vida. sensacional. E desde o momento que eu pisei nos Estados Unidos, as coisas mudaram um pouco, porque agora o Rafael tem que se reformar aqui, tem que se reformular. E eu Mas tô a sua seguindo... operação continua corrente no Brasil. Exatamente. Você tem uma escola de... Basicamente hoje eu tenho 2 consultórios odontológicos, tá? Onde eu deixei ele com amigos. Eu, quando vou para o Brasil, você sabe que basicamente uma vez por mês ou 2 vezes por mês, ou de 2 em 2 meses ou de mês em mês, eu estou no Brasil. Sejam bem-vindos a mais um episódio da Royal Bcast Sucessão Patrimonial. Eu me chamo Leonardo Nunes, represento a B2U Insurance e hoje eu gostaria de iniciar o nosso episódio te dando uma dica bastante valiosa. Uma dica a respeito sobre holding. Você sabe o que é uma holding e como isso pode ajudá-lo na preservação do seu patrimônio? Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. A importância de blindar, de preservar para o que acontece depois. Porque muitos de nós não pensamos que vamos falecer, não vamos estar aqui, que o imprevisto sobrevém a todos. Nós não trabalhamos com essa hipótese. E isso pode dilapidar todo um patrimônio construído toda uma vida. Por isso, a importância da estruturação de uma holding, que é uma empresa, para aqueles que não sabem, é uma empresa que controla negócios ou controla patrimônio. E uma empresa nós sabemos que nunca morre. Sendo assim, se você fizer muito bem costurado dentro de uma holding SA, se for no Brasil, ou dentro de uma holding aqui nos Estados Unidos, você já deixa a sua sucessão garantida dentro dessa empresa. Ou seja, não vai ficar refém de inventário, de probate aqui nos Estados Unidos e vai poder manter o seu patrimônio preservado sem pagar a transferência com impostos extremamente elevados. Aqui nos Estados Unidos, nós sabemos que chega até 40%. E no Brasil, com a reforma tributária, vai passar disso. ITCMD de 2% a 8%, podendo chegar até 17% em alguns estados. Ganho de capital que não era acumulado e agora vai ser acumulado de 15% a 22%. ITBI, emolumentos cartoriais e ainda advogado. Ou seja, nós estamos falando de um custo só para transferir o seu patrimônio, em caso de você, empresário ou empresária, não estarem mais aqui, em torno de 40% de tudo aquilo que você construiu. E sendo assim, muitas famílias que não se prepararam, não se planejaram, acabam perdendo 70%, porque não tendo o valor, o recurso para transferir o patrimônio, ele vai ter que vender. Vender imóvel em inventário é para investidor. Investidor vai pagar 60%, 70% no máximo do que de fato vale. Sendo assim, vai sobrar 30%, 40% estourando do patrimônio construído em toda uma vida. Por isso esse trabalho, por isso essa informação, por isso essa orientação e instrução é vital para que famílias, inclusive muito abastadas, possam preservar o seu patrimônio nas gerações subsequentes. Mas hoje quero dar os agradecimentos à Royal Mortgage e também que na presença do seu CEO, Lúcio Santana, que já por mais de 20 anos tem realizado sonhos de inúmeras famílias nos Estados Unidos, podendo conceder o melhor tipo de crédito para que eles possam realizar, sejam com suas casas de moradias próprias, suas residências ou até mesmo casa de investimento. Ou seja, Lúcio se tornou uma autoridade no segmento de crédito imobiliário e acaba realmente mudando alguns destinos, mudando vidas, com a melhor orientação, com o melhor custo e com o melhor cenário para que as famílias realizem os seus sonhos. Então, quero agradecer a Royal Mortgage, que é um dos nossos patrocinadores, e também a Royal Business Center. Royal Business Center, que é um ecossistema, um hub de empresas, onde nós, da B2U, temos o privilégio de fazer parte em um ecossistema escolhido e selecionado a dedo, onde empresas levam soluções com excelência para empresários, para familiares
e assim por diante. Então, para nós é um prazer estar fazendo parte desse ecossistema que, com certeza, visa não somente alugar salas, de fato, se fosse por isso, muitos não estariam aqui, mas é justamente por essa força, por essa harmonia, por essa junção de grandes players que aqui estão. Então, nossos agradecimentos sinceros à Royal Business Center e à Royal Mortgage. Então, agora vamos ter o privilégio de ouvir também o nosso convidado especial, Rafael Coutinho. O Rafael, ele é um PhD, ele é um empresário, ele também é um pesquisador e ele com certeza tem informações relevantes para passar para todos vocês que estão nos ouvindo hoje, referentes à odontologia, à cirurgia, à pesquisa, as informações que muitas vezes não chegam a nós como ouvintes em nossas casas. Vou passar a palavra para a gente ouvir a apresentação, vamos conhecer um pouquinho aqui do Rafael. Seja bem-vindo, Rafael. Fala, Léo, tudo bem? Obrigado pela oportunidade da gente estar aqui, passando o nosso conhecimento. Cada oportunidade que eu tenho de falar ao microfone é uma oportunidade que eu tenho também de aprender, não só de ensinar. Então, estou aqui para responder essas perguntas, tentar seguir esse podcast da melhor maneira e trazer para o seu público informações relevantes em relação à minha área. Eu costumo dizer que a minha área é uma área bem interessante, porque na minha formação nós somos formados para ser bons cirurgiões, ser bons dentistas, mas não para ser bons empresários. E com você e o contato que eu estou tendo nessa nova vida aqui nos Estados Unidos, a gente entende que não adianta a gente levar muito tempo da nossa vida também só estudando, produzindo um conteúdo científico relevante, se o lado mais simples, que é uma vez que a gente tem família, deixou para trás, como essa família vai conseguir postergar, passar a vida. Então, eu acho que hoje mais importante do que você estruturar uma vida é você também pensar como deixar essa vida estruturada para sua família. Eu acho que isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa e é o que hoje eu estou focado em fazer. Hoje eu estou com 21 anos de formado, 21 para 22 anos de formado. Parabéns. Graças a Deus, a odontologia me deu tudo que eu tenho, dessa roupa ao que está na minha casa, tudo que eu tenho. A gente costuma ter uma brincadeira na odontologia, tudo veio do pó de resina, que na prática é o quanto a gente prepara dente para botar no paciente. Mas hoje eu entendo que isso foi importante, mas se eu não me estruturar para um futuro próximo, minha família pode perder tudo aquilo que a gente vem construindo e o que a gente deixou para o mundo. Eu costumo dizer, Rafa, que patrimônio sem estratégia é prejuízo. Exato. Um patrimônio, se não for bem estruturado em vida, e essa é uma questão de educação realmente financeira futura, porque o que importa de fato é o que vem depois. Mas nós não temos esse hábito de pensar no depois. Porque enquanto o Rafa, enquanto o Léo, enquanto os empresários ou empresárias estão vivos e produzindo, como você falou, e gerando recurso, você pensa que está tudo ok. Mas a questão é se amanhã, porque o tempo imprevisto sobrevém a todos nós, se amanhã eu ou o Rafa não estivermos aqui, como que vai ficar todo aquele patrimônio que você construiu? Como que vai suceder? Então, é uma questão de legado também, né? Não só legado financeiro, físico e emocional. Exatamente. Porque o impacto que isso pode gerar no seu filho, no Arthur, o impacto pode gerar na sua esposa, ou vice-versa. Então, eu penso que é uma responsabilidade muito grande. Agora, pegando um gancho sobre a sua profissão propriamente dita, que ela é muito importante, mas a gente fala que é muito importante escalar os negócios, mas fala um pouquinho da sua trajetória, né? Você que realmente é pós-graduado, a gente fica brincando, PhD, mas isso tem uma relevância sim, porque você forma alunos de mestrado, qual que é a sua área de atuação, como que isso impacta o mundo, como que isso pode melhorar a vida de pessoas, como pode escalar isso, se é que pode. Fala um pouquinho pra gente. A minha formação, ela começa eu me formei em 2004 como dentista, né? Fui me especializar na área de implantodontia, onde eu sou apaixonado pelo que eu faço. Para quem não tem um conhecimento real do que é implantodontia, é a possibilidade de reabilitações das perdas dentárias que os pacientes têm. Tudo bem que quando eu uso o termo implantodontia, ele é uma coisa um pouquinho além, que não é só a reconstrução dentária,
mas a reconstrução, inclusive, esquelética, muito dos casos. Por exemplo, teve um acidente, explodiu a cara, perdeu tudo. Explodiu a cara. Não, teve uma perda de massa óssea ali, que gera uma questão de comprometimento fisiológico estético, e a gente trabalha justamente na primeira etapa da reconstrução dessa paciente, para depois trabalhar, assim, na reconstrução dentária. Então, assim, implantodontia não é simplesmente um parafuso que a gente coloca no osso e assim as coisas acontecem. Não, é um olhar muito além disso. Então, pela minha paixão por essa profissão, por esse conhecimento, eu me especializei em implantodontia, como eu falei, concluí meu mestrado também nessa parte de implantodontia. E no meu doutorado, eu não quis muito focar na área de implante propriamente dito, eu quis focar mais na área dos biomateriais. Então, eu concluí um doutorado na parte de cirurgia maxilofacial e periodontia, no Rio de Janeiro, onde eu atuava. E com isso eu me tornei, na minha concepção, um profissional mais completo, com possibilidade de reabilitar o paciente como um todo. Porque apesar das pessoas não entenderem muito, mas a odontologia ela é uma especialidade muito segmentada. Quem faz implante, faz implante. Então, quanto mais especialidades você consegue agregar naquela integralidade ali, mais fácil fica de você, profissional, conseguir fechar um planejamento, uma reabilitação mais organizada para o seu paciente. Eu costumo fazer uma brincadeira e aproveitando essa oportunidade, Léo, de dizer que eu acho que assim, o cirurgião dentista é um nome correto, não estou aqui para discutir, mas a gente também teria que ter um nome chamado de consultor dental. Porque, na verdade, todo mundo que vai num consultório odontológico, ele não simplesmente quer reabilitar, mas ele quer a melhor solução para ele. Então, nós, como profissionais da área de saúde, a gente tem que ter todo esse conhecimento para conseguir justamente entregar o que o paciente quer. Não só entregar o que ele quer e, principalmente, entender o que ele quer. Isso daí eu acho que é o mais difícil da minha profissão. Mas estendendo um pouco do conhecimento que eu ainda continuei, Léo, eu, além de ter feito as minhas formações, vamos dizer, lato sensu, estrito sensu, eu continuei seguindo na área de educação. Eu entendia que o meu propósito de vida como pessoa era ensinar. E hoje eu posso te dizer que eu tenho mais de 4.000 alunos formados por mim, desde a graduação, a pós-graduação, mestrado e doutorado. Olha. Isso aí eu falo para você que é a minha vocação de vida. Sensacional. E desde o momento que eu pisei nos Estados Unidos, as coisas mudaram um pouco, porque agora o Rafael tem que se reformar aqui. Tem que se reformular. Mas a sua operação continua corrente no Brasil? Exatamente. Você tem uma escola de... basicamente, hoje eu tenho 2 consultórios odontológicos, tá? Onde eu deixei ele com amigos. Eu, quando vou para o Brasil, você sabe que basicamente uma vez por mês ou 2 vezes por mês, ou de 2 em 2 meses ou de mês em mês, eu estou no Brasil. É onde eu toco os meus pacientes. Eu achei que 2 anos depois, que é o que eu já estou aqui, eu achei que eu não teria mais um paciente. É ao contrário. Está tendo fila de pacientes para operar comigo, me aguardando chegar. Só para você ter noção, essa semana eu estou voltando para o Brasil, já tem quase 30 pacientes a ser operado nessas 2 clínicas. E fora isso, eu mantenho toda a estrutura de negócio da minha escola, onde eu formo especialistas na área de implantodontia. Além das clínicas, você tem uma escola de mestrado, é isso? Não, eu tenho uma escola de especialização. O dentista, uma vez que ele se gradua, ele, para se tornar um especialista, ele tem que ir para uma escola estudar e cumprir uma carga horária. A minha escola, vinculada a uma universidade, nós somos um polo avançado dessa universidade, onde a gente faz a titulação desses alunos. Eles, em 24 a 30 meses, eles acompanham os nossos cursos, nossas metodologias, e a partir do momento que ele tem uma carga horária teórica e prática, ele recebe o título de especialista. E numa outra universidade, aí não sou proprietário, simplesmente um professor, eu também trabalho a parte de mestrado e doutorado nessa universidade. E você continua exercendo isso mesmo daqui dos Estados Unidos? Online, etc. Exatamente. Online e presencial. Até por isso que eu preciso retornar quase que todo mês para o Brasil para cumprir esse chamado, essa demanda aí. Então, Léo, basicamente a minha vida é essa hoje. É orientar alunos, trabalhar na parte de pesquisa relacionado a N situações que eu considero hoje relevante avançar para a humanidade. Exemplo, eu tenho pesquisas relacionadas à reposição de vitamina para melhorar os processos de cicatrização do implante. Eu tenho linhas de pesquisa em como eu trabalho melhor e eu consigo instalar esse implante no osso de uma forma mais previsível. Então, eu tenho N
N linhas de pesquisas onde eu vou fazendo esse desenvolvimento. E hoje esse desenvolvimento é tocado por mim e por esses alunos da qual eu oriento normalmente mais no mestrado. Na verdade, é uma cadeia, é mais ou menos assim. O doutor, normalmente, ele traz o projeto, a gente vai alinhando com ele, o mestre vai trabalhando naquela linha de pesquisa com a gente, o especialista, ele se engloba ali para justamente também participar. Então, no final, você cria uma cascata de pesquisa, onde dali você vai gerando frutos e novas perguntas, e é uma coisa constante. Vamos dizer que é quase que um ser vivo esse tipo de alinhamento para pesquisa. Sensacional. Agora, me fala algo para o público que eu acho que pode ser relevante. Como que isso tem impactado? Porque você falou de pesquisas. Você também escreve para algumas revistas internacionais? Você é consultor de algum órgão internacional? Sim. Você faz isso também? Sim, exatamente. Eu presto consultoria para algumas empresas de implante, onde eu participo desde o desenvolvimento e do teste desses materiais, tá? Justamente com esse grupo de pesquisa, como são coisas mais avançadas, além do próprio procedimento cirúrgico, é justamente esses produtos que eu trago para dentro da parte de pesquisa e participo de alguns órgãos, sim, internacionais. Eu faço revisão para algumas revistas científicas de cunho internacional, que eu considero de bastante relevância, como a Nature, a Scientific Report, a Biomaterials e N outras revistas que tem. Basicamente, hoje, se eu não estou errado, Léo, o meu portfólio está entre 14 a 18 revistas internacionais que eu trabalho na parte de revisão. E as pessoas, às vezes, não entendem a importância de você ser um revisor de revista científica. Eu digo que na nossa profissão a gente tem fases, a gente tem que passar por alguns steps. E eu passei, na minha concepção, um pouco do step da produção e eu quis focar um pouco na parte da revisão, porque a revisão, por incrível que pareça, ela me dá a possibilidade de eu estudar e estar atualizado sem estar atualizado. Por quê? Porque quanto mais revistas internacionais e relevantes você é revisor e você recebe esses artigos para justamente fazer essa revisão, mais o conhecimento de ponta que está sendo lançado no futuro próximo você está tendo acesso. Então, hoje eu sou um apaixonado por fazer revisão. Confesso a você que minha produção científica diminuiu um pouco. Não está zerada, mas eu continuo produzindo. Mas hoje, nesse momento, na minha carreira, eu estou querendo acrescentar essa lacuna que seria a revisão científica para esses periódicos internacionais. E ali, Léo, é a melhor escola de produção de pesquisa que eu tenho. Porque ali eu estou atualizado de tudo, das metodologias, das alterações, e me força justamente estar estudando e estar praticando e estar melhorando cada dia que passa. Então eu posso dizer para você que se eu fosse falar de odontologia, se eu fosse falar de implantodontia, eu ia ficar aqui o dia inteiro falando, porque realmente eu sou um entusiasta disso. Parabéns por toda essa trajetória, por toda essa carreira. Com certeza você tem muito a oferecer em matéria de conhecimento. Isso, obviamente, não pode ser impedido, mesmo que você esteja em transição de vida, de país, de cultura. Eu acho que o que você não deixa de ser, independente do lugar que você está. Você sai de um lugar para outro, você não mudou quem é o Rafael, todo aquele conteúdo e conhecimento que você adquiriu. O que eu imagino e que eu acho que faça todo sentido é, você como pesquisador, você como dentista, tem um trabalho muito físico envolvido, manual, vamos colocar presencial. Assim, presencial. Agora, isso do ponto de vista empresarial, ele acaba, se você tiver, por exemplo, uma dificuldade de locomoção, por qualquer motivo que seja, no braço ou nas mãos, você fica impedido de exercer todo esse conhecimento adquirido ao longo de uma vida. Por isso que eu sempre falo da importância de você escalar, de você criar equity, de você pensar realmente fora da curva, usando o seu conhecimento, mas para escala. E como que você acha que pode ser feito isso? Talvez não só na odontologia, talvez na saúde, ou até em outras áreas, né? A gente vai falar um pouquinho aqui ainda também de holding, até que a gente conversou um pouco sobre, mas que está ligado, né? Obviamente, toda a estruturação de alavancagem, de crescimento, se o tributário não estiver andando lado a lado, se o jurídico não estiver andando lado a lado, se você não estiver muito bem estruturado
nessas áreas, até mesmo com multiplicação de ativos, eu acho que é complicado. Mas me fala um pouquinho sobre o que você pensa, qual a sua visão hoje, diante dessa transição, sobre a importância de você escalar com o teu conhecimento. Não importa, seja numa plataforma de conhecimento, por exemplo, odontológico, seja em outro viés da saúde, que não necessariamente é odontologia. Como que você vê isso hoje? Léo, normalmente o profissional da área de saúde, ele tem uma carga horária a se cumprir, e eu considero que para a realidade atual essa carga horária já é muito baixa, para ter os conhecimentos mínimos necessários para você conseguir exercer essa profissão. Então, entendendo isso, significa que um profissional da área de saúde, agora eu vou falar pelo lado odontológico, mas acredito que seja mensurado nas outras, ele não tem tempo para trabalhar o lado administrativo, o business em si. Então, a gente foca em ser um profissional melhor, e a nossa cultura entende nesse tipo de educação que o bom profissional é o profissional do dia a dia, que é o presencial, que está ali atendendo o paciente, e a gente só percebe e começa a ter uma noção, pelo menos foi o que aconteceu comigo, estou falando agora pelo meu lado pessoal, da necessidade da escalabilidade quando você percebe que sua mão não é mais a mesma, sua coluna não é mais a mesma, sua cabeça não é mais a mesma. Então, na verdade, a escalabilidade entrou na minha vida uma vez que eu entendi que, opa, peraí, daqui a pouco, hoje eu consigo entrar numa cirurgia que eu levo 4, 5 horas, tranquilo. Será que daqui a 20, 10, 30 anos eu vou conseguir ter essa mesma visão? E foi por conta disso que eu comecei a trabalhar um pouco da escalabilidade. E entendendo esse conceito, a minha escalabilidade foi mais para a parte educacional, na formação de novos profissionais. Eu entendi que ali eu conseguiria, se eu não consigo mais entrar numa cirurgia que antes eu entrava de forma bem arrojada e resolver, mas pelo menos na parte teórica eu consigo ajudar. Então eu acho que assim, a escalabilidade ela tem que ser ensinada de forma culturalmente no Brasil. Até porque, Léo, no Brasil a gente vive uma cultura de que a escalabilidade a gente está justamente se beneficiando das pessoas, e isso não é uma verdade. Então eu basicamente confesso a você que eu vim com essa cultura, e aqui nos Estados Unidos é que a coisa meio que deu um estalo na minha cabeça e eu entendi, sem escalabilidade não adianta nada. Não adianta você ser um profissional isolado ali, tendo meia dúzia de pacientes. Você tem que realmente entender esse conceito, gerar escalabilidade, que no final todos se beneficiam, do paciente até a própria profissão propriamente dita. Acho que eu consegui te responder mais ou menos o que você me perguntou. Em termos da profissão específica, sim. Aqui nos Estados Unidos, você já está aqui 2 anos, né? O que você pensa em sentido de utilizar, talvez, como é que está o seu mindset relacionado a essa questão de escalar, de evoluir, ou até mesmo ou na própria área ou fora dela? Eu percebo que você tem feito algumas pesquisas, até mesmo em universidades aqui, acho que em Gainesville, sei lá onde, onde tem alguma relevância até na conexão com a sua clínica do Brasil, ou a sua escola no Brasil. Fala um pouquinho sobre isso. E como é que você pretende escalar ou investir o seu conhecimento, mesmo que não especificamente na área da odontologia aqui nos Estados Unidos? Léo, eu confesso a você que vamos dizer, esses credenciamentos com as universidades americanas, eu preferia não tocar muito nesse assunto pelo fato de ainda não estar tudo firmado, certo? Claro. Mas uma coisa eu posso falar. Nós, brasileiros, que estudamos no Brasil, nós temos N possibilidades de exportar nosso conhecimento para cá. Aqui é um país da escalabilidade. E como eles trabalham muito escalabilidade, quanto mais conhecimento, mais escalável esse conhecimento é. Então, quais são as minhas intenções aqui? Sim, é me voltar na área da odontologia, sim, mas também me voltar para a área de saúde, a área de wellness, de health, não só mais a área odontológica. E sempre pensando numa forma escalável. Talvez não me formar para eu ter uma clínica própria, mas para eu ter uma rede de clínicas, ou inclusive até investir em situações de primary care, como a gente já conversou. Eu acho que isso também é uma excelente oportunidade. Aqui nos Estados Unidos, a necessidade da área de saúde, a demanda é tamanha que qualquer um com conhecimento de mercado, de escalabilidade,
ele consegue se posicionar aqui. Então, basicamente, hoje aqui na área, eu vou falar da odontologia, que é minha área, a gente tem duas funções aqui. Ou você se revalida para virar dentista de consultório, ou você, com seu conhecimento, trabalha justamente na escalabilidade, pensando em produções de clínicas odontológicas para gerar empregos para esses próprios profissionais. E outra, e isso vai possibilitar que você continue usando o seu conhecimento, porque você formou mais de 4.000 alunos. E pelo que nós já conversamos, você me disse que o sistema de exercício da profissão aqui, por exemplo, até de aprendizado, é completamente diferente do Brasil. Por isso que aqui é atrasado, vamos dizer assim, em termos de conhecimento. Eu fiquei realmente impactado com isso. Não imaginava que fosse tão precário. Você me disse que no Brasil você pode trabalhar com cadáveres. Como que é isso? Fala um pouquinho, porque eu não entendo. Deixa eu explicar um pouquinho, Léo. Na verdade, a gente não pode falar que o maior país do mundo eles têm atraso de conhecimento. Isso daí eu acho que é errado da nossa parte. A gente pode falar que a formação aqui é uma formação mais cuidadosa, onde o profissional tem menos possibilidades de contato com o paciente direto. E como a odontologia ela é uma profissão prática, significa que quanto menos contato você tem com o paciente, mais dificuldade na formação você tem. Então, assim, a máxima aqui, que é a mesma no Brasil, que um profissional, para estar bem formado, ele no mínimo tem que ter 10 anos de formado, aqui ele é mais levado na prática. Porque no Brasil, a gente consegue ter acesso aos pacientes por mais tempo e a gente pode tratar pacientes. Só para você ter uma noção, nos Estados Unidos, qualquer curso aqui tende a você não poder tocar em paciente. Você tem que desenvolver essas técnicas em cadáver, ou N tipo de modelos em resina, cerâmica. Já no Brasil, a gente tem um novo tipo de... uma forma diferente de abordagem, onde a gente tem as clínicas odontológicas. Tanto que um dos ramos que eu estou envolvido hoje é levar dentistas americanos para o Brasil, para justamente eles fazerem essa formação. Então, basicamente, a gente está criando uma estrutura onde a gente vai levar primeiro o dentista para um cadáver lab aqui, onde ele vai fazer os treinamentos básicos do que a gente entende, e para o Brasil ele vai também para pegar a parte teórica e a parte prática propriamente com pacientes. Então eu vou te dizer que aqui não tem menos conhecimento do que o Brasil, não é isso que eu quero dizer. Mas pela nossa profissão ser uma profissão muito prática, quanto menos prática você tende a ter menos conhecimento. Então eu acho que essa é a diferença. Porque aqui ao mesmo tempo você não tem tanto acesso a paciente, mas você tem a tecnologia toda a seu favor, que um profissional do Brasil também não tem acesso a isso. Então eu vou dizer que é uma balança constante. Então, assim, vamos só trocar o termo precariedade por cultura de formação de profissionais. Não posso dizer que um dentista americano é mal formado, nunca eu vou falar isso, pelo contrário. Mas eu posso dizer sim que um profissional brasileiro, por ele ter mais acesso à prática, ele tende a se destacar um pouco mais em relação a isso. E tem coisas, Léo, na minha profissão, que, assim, que deve ser na sua também, que uma coisa é teoria e outra coisa é prática. E a nossa matemática, 1 mais 1 não é 2. Então, tem horas que realmente 1 mais 1 pode se tornar até 3, dependendo de N situações que ocorram ali naquela situação, entendeu? Agora, parabéns pela explicação. Acho que agrega para todo mundo, para todo público, para todo ouvinte. Agora, Rafa, eu fico visualizando que a classe médica, a classe de dentistas, de odontologia, whatever, a classe de saúde em geral, principalmente por parte de profissionais até mesmo muito renomados, como você e muitos outros da área médica, etc., eles são muito destacados no que se fazem, mas acabam que deixam lacunas, por exemplo, como na questão tributária, como na questão de investimentos, como na questão da própria preservação ou sucessão patrimonial propriamente dita. E quando você vai conversar com a classe sobre isso, sobre que tipo de investimento, eu já ouvi dizer, por meio de médicos, por exemplo, que ele tem investimentos de muitos milhões na poupança há muitos anos. Eu já ouvi e vejo que muitos de vocês têm patrimônio, bens, propriedades, está na pessoa física, seja aqui nos Estados Unidos ou seja lá no Brasil. Ou seja, e isso é um cenário preocupante, porque a gente vê que é a classe como um todo.
poucos realmente param para pensar e falam assim, peraí, preciso pensar num planejamento aqui. Como é que tá? Meus bens, eles estão estruturados de uma forma que eu tenho benefício tributário em vida? Meus bens estão estruturados de uma forma que nós temos benefício tributário posterior na falta de ou quando? Eu penso que até mesmo financeiramente, porque com tantos recursos, com tanto conhecimento, poderiam se acessar ainda mais oportunidades com o que já tem. Mas por falta de conhecimento em outras áreas e por estarem tão focados, são mestres, são doutores, são gigantes, como você e muitos outros. Mas nas outras áreas tem uma lacuna ou lacunas abertas. Eu vejo que são profissionais que podem acessar esse conhecimento, por exemplo, que nós temos e outros players, para evoluir. Como que você enxerga isso, Rafa? A gente tem se aproximado, tem conversado sobre, e como que você de fato enxerga isso? Léo, eu vou dizer assim para você, agora, tudo que eu estou falando agora é a minha opinião pessoal com bastante redundância. Da mesma forma que quanto mais conhecimento tributário te gera mais lead, te gera mais cliente, te gera mais conhecimento, da mesma forma é na minha profissão. Quanto mais conhecimento odontológico, mais conhecimento, mais lead, etc. Então a gente, quando está nessa profissão, a gente tende a enxergar para ela como ela sendo a coisa principal, porque a gente não esquece de mensurar o depois. Então, vou dar um exemplo. Eu me sinto hoje com 44 anos, uma vida ativa, acredito que eu vou trabalhar, sei lá, até os meus 60, 65 anos, se hoje, com a longevidade que a gente está tendo fisiológica daí da medicina, não for mais. A gente só vai pensar nesse teu pensamento a partir do momento que a gente entende, opa, agora as coisas estão mudando, a balança está tendendo mais para perder do que para entrar. Eu vou dizer para você que eu fui até uma pessoa diferente da maioria, e vou te dizer por que eu estou dizendo diferente. Porque eu converso com profissionais da área sobre isso. Eu ainda tenho um plano em vida, onde eu, pelo menos do patrimônio que eu venho construindo, eu sempre tento agregar naquele seguro para caso eu venha a faltar, ou a minha esposa faltar, que eles não fiquem aí tendo que vender tudo para conseguir pegar uma parte do patrimônio. E eu falo para você, eu posso botar numa mão a quantidade de profissionais que tiveram a mesma perspectiva. Então agora eu estou tendo... De ter um life planner. De ter um life planner. Legal. E assim, aqui é que eu estou aprendendo exatamente a importância disso. Léo, eu sempre te falei isso e falo ao vivo aqui para o seu público. Isso sempre soa para mim como o equity, a holding, como uma coisa muito longe da minha realidade. São coisas para grandes fortunas. E a gente entende hoje, eu estando com você, a gente se aprofundando mais nesse conhecimento. Você sabe que, como bom pesquisador, sempre sou muito atento quando você fala, a ouvir, a aprender. Eu digo que um bom pesquisador é o que está atento sempre para aprender. É que essa necessidade ela não tem que ser dada com seus 60, 70 anos. Isso é uma realidade de quanto antes você começar a enxergar essa necessidade, mais fácil a vida vai ser para todo mundo, entendeu? E quando você começa a ter esse tipo de estruturação, até para você entender qual é o momento de parar correto. Porque quando a gente não tem essa estruturação patrimonial, será que realmente o ganho é infinito? Será que você não tem que botar no balança a hora certa do que é o que não é? Então, quanto antes você se estruturar, antes você vai entender isso. Mas só que eu sou como qualquer outro profissional, fui aprender isso a partir dos meus 44 anos, estou tentando sanar, mas uma coisa eu posso te prometer, o meu filho já não vai passar por isso. Isso vai ser muito bem orientado desde novo. Você está de parabéns por já ter tido a percepção de já estruturar um planejamento pensando em deixar uma liquidez, porque a gente sabe que é livre de impostos, né, no Brasil e aqui, mas eu acho que vai muito além disso. Eu falo que o wealth planning, ele justamente, aí já entra o gerenciamento de riqueza mesmo. É o que de fato é. Vai além de um life planner. Por quê? Legal, você deixou tantos milhões para sua família na sua ausência, porém você tem um patrimônio físico. Esses bens e propriedades... Agora imagina, deixei X milhões e aí você vai ter que pagar esse dinheiro,
vai ficar para pagar imposto para uma transferência do que já é da família para eles. Ou seja, é muito mais inteligente, assim, já está de parabéns porque pelo menos você fez algo. Exatamente. É melhor do que a maioria que não faz nada. Exatamente. Ok? Porque pelo menos a família ali não vai ter a dor emocional de falar, eita, vou ter que vender tudo para conseguir pagar só para transferir. Não, beleza, já está adiantado. Mas você pode ir muito além. Por quê, Rafa? Eu dei uma dica no início do nosso programa, falando sobre a importância da holding, e ela é muito valiosa. Por quê? Você hoje, vamos fazer um cenário em números para facilitar o entendimento. Se você pega um patrimônio hoje de 10 milhões de reais, tá? De imóveis, não importa. É só para facilitar a conta, que seja de 1 milhão. Tá? Em termos de 40%, Rafa, nós estamos falando de 4 milhões em 10 milhões. 400 mil em 1 milhão. Tá? De impostos para transferência posterior. 10 milhões, se você fizer uma holding SA, que é baseada, pode ser de capital fechado, e é uma lei de 76, se você estruturar ela de forma bem planejada, você em vida, vai pagar em torno de 90 mil, tá? Para poder pegar os seus imóveis e alocar, vamos colocar essa palavra, na holding SA, ok? Mais ali em torno de 250, 300 mil de honorários, vamos colocar assim, contábeis e advocatícios. Então nós estamos falando de 350 mil reais de custo, né, de investimento, não vamos nem falar custo, de investimento na sua estruturação de preservação, ok? Agora, em 10 milhões. Agora, se você não faz nada disso, nós estamos falando de 3 a 4 milhões posterior. E se não tiver nem o Life Planner assegurado como você, ele vai perder 7 milhões, 6 milhões, vai embora. Agora, então por isso que eu falo que vai além de você ter um Life Planner, você estrutura em vida, tá? Até porque você não paga isso à vista, não é de uma vez esses 300 e poucos mil a cada 10 milhões, por exemplo, para poder assegurar de fato. Aí vem o Life Planner. Aquele planejamento que você comprou um ativo multiplicado, aí não importa, você pagou 1 milhão que seja, mas você comprou 10, você comprou 5, não importa, aí cada caso é um caso. Aí esse sim, você deixou liquidez para ele não pagar imposto, você deixou liquidez para ele investir. Agora nós vamos além, Rafa, nós já criamos uma estrutura não só de, vamos lá, na gestão de patrimônio. Tá, você tem imóvel no Brasil, você tem imóvel aqui. Então, nós precisamos criar uma estrutura de holding, seja lá ou seja aqui, que aqui vira dono de lá e assim por diante, porque você realmente não vai pagar imposto de transferência. Legal. A partir daí, a gente já cria esse mecanismo de compra de ativos em seguradoras internacionais. Não propriamente, talvez, aqui nos Estados Unidos. Pode ser. Mas nos Estados Unidos, nós temos que ter vínculo financeiro. Você tem que ter nexus, que fala. Ok, se você tem imóvel nos Estados Unidos, se você tem investimento em ações nos Estados Unidos, você já se qualifica para você comprar um ativo em seguradora americana e fazer um planejamento de 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Mas o investidor, o empresário, ele pode usar uma seguradora internacional e fazer essa compra, por exemplo, com 10 milhões, pagar 3, num pagamento único, chama lump sum. Aqui já não pode. Aqui tem que ser planejamento de 5 anos, 10 anos, 15 anos, ok, como no Brasil. Na seguradora internacional já tem essa visibilidade como uma compra de ativo de fato. Mas eu não deixo ele, vamos dizer, empatar o seu recurso ali. A gente vai fazer o quê? Vamos tomar um crédito com cessão de 70% desse capital alocado ali, seja 3 em 10, 4 em 10, e a gente vai tomar ali 70% de emprestado de um banco internacional, onde ele acaba já investindo no mercado americano em vida, fora já do business dele que já gera dinheiro, porque o mercado imobiliário ele é sempre aquecido. Então ele investindo nele mesmo, não em outra empresa, ele vai abrir uma companhia aqui debaixo da holding dele, e aí vai gerar um ROI ali a cada 15 meses para ele. Ou seja, ele entra numa esteira, numa catraca girando, que se amanhã ele não tiver aquele ativo multiplicado que está lá, que parte já começou a rodar aqui, porque você criou uma umbrella ali de 10 milhões. Se ele vem a faltar, ele já está usando 2,8. Ele vai ter ali uma diferença,
de 7 milhões para poder utilizar aqui numa roda que já está girando. Ou seja, o que significa isso? Você já deixou também a liquidez no sentido mensal, anual para a família, num molde que ele não vai torrar o dinheiro, vamos colocar assim. Fora a cultura financeira que você está gerando nas novas, faltou o termo agora. Gerações? Novas gerações da tua família. Você não está fazendo essa estrutura só para você. É para você, para sua família e ao longo da sua família. Resumindo, é mudança de cultura. Léo, como pesquisador, a minha sugestão é o seguinte, como quem trabalha com pesquisa está sempre na ponta, tentando implementar novos conhecimentos, que você mudar a cultura, mudar novos conhecimentos é uma coisa difícil. Eu te recomendo para que você comece a gerar uma forma, e eu estou aqui para te ajudar, de como a gente pode impactar a vida desses profissionais de saúde a eles entenderem esse tipo de conhecimento. Porque eu falo para vocês, os congressos de medicina, de odontologia e da área de saúde, eles estão muito focados no conhecimento técnico e científico propriamente. Mas hoje eu tenho um entendimento que, assim, não adianta eu vir absorvendo, sei lá, um caminhão de conhecimento, se no final da minha vida metade daquele caminhão eu vou ter que jogar fora e deixar um Fiat alguma coisa para minha família. Então, eu acho isso um conhecimento de extrema necessidade. Mas eu confesso a você, Léo, depois de 2 anos eu fui entender essa real necessidade. E eu considero uma pessoa como pesquisador cabeça aberta. Imagine a gente tentar mudar essa cultura de novos profissionais da área de saúde que já estão estabelecidos, que já entendem que na vida eles já conquistaram o que queriam, e você fala, não, olha só, foca nisso aqui, para depois você não ter certo tipo de problema. Então, eu acho que isso daí é um conhecimento de extrema importância. Agora eu estou fazendo um comentário por uma questão pessoal. Eu acho que a nossa cultura do Brasil como país, ele também é uma cultura que ainda não aceita isso muito bem. Tem pessoas que ainda olham por esse lado como um lado de você querer dar volta, de você... Resumindo, o que a gente não controla no nosso país é visto com maus olhos. E quando a gente chega aqui nos Estados Unidos, a gente entende que quem não tem esse conhecimento não tem a menor chance de dar certo aqui, ao contrário. E aí você se depara com essas informações, você fala, rapaz, eu tenho que mudar minha cultura. Eu acho que isso é a grande diferença entre viver Brasil e Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles têm umas culturas que pra gente são coisas que são mal vistas, e aqui tem coisas lá que são mal vistas, assim sucessivamente. E eu acho que essa parte de conhecimento patrimonial, de escalabilidade, de proteção patrimonial, eu acho que essa cultura tem no Brasil, mas eu estou falando pela maioria, pela base da pirâmide. Eu acho que eles ainda enxergam esse conhecimento como um conhecimento muito longe. E eu acho que não é. Isso é um conhecimento que necessita ser burocratizado. Entendeu? Para os profissionais da área de saúde e para qualquer outro profissional. Eu falo da área de saúde porque eu represento aqui um profissional da área da saúde. E como nós falamos, os profissionais da área da saúde, a gente tem uma lacuna muito grande aberta justamente para levar esse conhecimento, né? E nós, você inclusive é partícipe disso, nós fazemos parte de um boarding, que é do International Opportunities, sim, que tem o International Opportunities for Business, que tem sido já realizado vários eventos no Brasil, e a partir de agora vamos intensificar e crescer isso até num formato bem diferenciado, bem, sim, profissional. E aqui temos também o International Opportunities for Wellness and Business Experience. Algo legal disso, Rafa, que diferente de um congresso específico de odontologia, que só, sim, vai falar de odonto, diferente de um congresso de medicina que vai falar integrativo, ou medicina tradicional, não importa. Nós estamos unindo as pontas, medicina integrativa, com odontologia, com business, com negócios. E dentro desses painéis, a gente pode levar isso a nível Estados Unidos, a nível Brasil, para o público. Essas informações. Por exemplo, no último evento que a gente fez, você também foi palestrante, sim, falou até sobre a importância da prevenção do câncer. Na verdade, do autoexame do câncer. Uma coisa bem básica ali, para justamente explicar. E eu acho que a necessidade de conhecimento, Léo, apesar da gente já ter avançado muito, é tamanha, que palestras básicas, como o autoconhecimento de e você escutou de algumas pessoas que para elas fizeram sentido e chegaram em casa e seguiram, né? Exatamente, já me deram feedback, eu achei legal. Eu confesso que eu não esperava.
Porque quando a gente está acostumado a dar aula em alta performance, o que eu falo aula em alta performance? Basicamente, hoje minhas aulas eu coloco artigos produzidos por mim mesmo. Então ali eu estava um pouco exposto, porque eu não ia também num congresso de wellness com médicos e outras regiões, sair botando foto de cirurgia, sangue, que é o que a gente está acostumado, essa é a verdade. Então eu tentei ter um outro tipo de conhecimento. Mas no International Opportunity eu acho que você está coberto de razão, a gente tem que aproveitar essa oportunidade para fazer com que o profissional da USE entenda, no final, ele é empresário igual a qualquer outro profissional de qualquer outro ramo, com especificidades específicas, com certeza, sendo bem redundante, mas no final ele tem uma conta a pagar, uma conta a receber e um patrimônio a se proteger, entendeu? Inclusive, nós podemos fazer uma gestão de carreira desses profissionais. Talvez embalar esse conhecimento, assim como você escreve para revistas internacionais e leva isso, né, ou revisa, a gente também pode pegar esse conhecimento, que é de preservação, de multiplicação e até mesmo geração de ROI, ou seja, é um conjunto. E para esse conjunto rodar, nós temos toda a estrutura, seja no Brasil ou seja nos Estados Unidos, para que isso aconteça. E no último evento, até mesmo o Lúcio, para você ver que é de business, Lúcio Santana participou, né, falando ali pela Royal Business Center, pela Royal Mortgage, mais uma vez agradecimento ao Lúcio, e ele traz muita luz para essas possibilidades. Por exemplo, você está nos Estados Unidos há 2 anos, eu sei que você já teve imóveis aqui no passado. Sim. Então, se você quiser adquirir uma casa própria, por que você não vai procurar o Lúcio, que é um co-parceiro de palco, que é especialista no assunto? Então, o business está atrelado. Todo médico, todo dentista, seja lá quem for que tiver num evento, ele vai acabar buscando quem? O conhecimento do Lúcio Santana na Exatamente. Questão de crédito imobiliário. Ele vai acabar buscando quem na sucessão empresarial, patrimonial, em toda essa estruturação. Vai buscar a B2 Insurance, vai buscar a Leonardo e a nossa empresa. Quando for tratar de qualquer conhecimento voltado a área odontológica ou de saúde, porque aí vai além, aí, por que não procurar um PhD que realmente tem relevância? Então, eu acho que a gente embalar tudo isso, talvez em plataformas, criar metodologias que nós já estamos pensando, para poder levar isso a mais pessoas, a mais médicos, a grupos, a mentorar isso. Eu acho que tem muita coisa pela frente. Igual eu falei de alavancar, como você alavancar isso, aí você falou de clínica, whatever, a gente também alavancar. Eu acho que a internet é um grande meio. E por isso a Royal Bcast existe, justamente para levar esses conhecimentos de várias áreas para o ouvinte, para o empresário, para a empresária. Então, mais uma vez, agradecer aí a Royal Bcast, agradecer a Royal Mortgage e a Royal Business Center, que tem esse ecossistema para levar conhecimento. Então, nós estamos aqui graças ao patrocínio, graças às portas abertas, para levar conhecimento para as pessoas. E, Rafa, foi um prazer enorme ter você. Você já é meu sócio, já é meu amigo, é um grande exemplo como pai, como esposo, como profissional, e é um prazer para a gente caminhar junto nessa jornada, levando aí conhecimento para as pessoas. Eu conto com a sua participação sempre, com a sua ajuda, com o seu direcionamento, e vamos ajudar vidas, vamos impactar vidas, transformar de fato. Porque muita gente fala, mas pouca gente faz. Exatamente, Léo. E você sabe que você é meu parceiro, meu irmão. Agora eu vou falar para o seu público. Vir para os Estados Unidos não é fácil. Não quero voltar, mas não é fácil. E você ter pessoas e profissionais que vão te estruturar, te ajudar de forma organizada, eu posso confessar para vocês que a vida de vocês vai ser muito mais fácil, tá? E, Léo, também faço aqui em público meu agradecimento. Você sabe o que você fez na minha vida, que com todo esse meu conhecimento chega uma hora que às vezes a gente dá aquela, vamos dizer o termo carioca, derrapada ali de, será quem sou eu nesse mundo? Essa transição de carreira não só carreira científica, mas carreira de negócio. E eu acho que ter pessoas do seu lado estruturado para te ensinar, para te explicar, eu acho que faz toda a diferença. Eu acho que a importância do International Opportunity é exatamente isso. É você captar, dar a possibilidade da pessoa se captar para uma internacionalização, mesmo ela ainda estando em solo brasileiro, de uma forma mais confortável.
Então eu confesso a você que se há 2 anos atrás eu tivesse a oportunidade de ter uma International Opportunity na minha vida, eu vou dizer assim que as coisas seriam feitas de uma forma bem diferente. Não me arrependo do que eu fiz, mas me arrependo da forma que eu fiz. E é isso, você sabe que você sempre pode contar comigo. Tenho muito pouco a agregar na parte de business, porque hoje eu estou mais como um aluno, como um aprendiz, mas na parte Mas científica... tem muito a agregar, tanto é conta que comigo. assim, só pegando um gancho, o Rafael falou do International Opportunities, temos que agradecer aí a Patrícia Ferreira, a fundadora de muitos movimentos, a Cibele Costa, sua sócia, minhas sócias, que tem uma visão realmente a longo prazo, uma visão de ajudar as pessoas, não só no social e agora também no business, e unindo essas forças, essa junção, Rafa, vai fazer a diferença. Você falou que talvez não tem pouco a agregar, tem muito a agregar, porque com a sua visão de pesquisa, com a sua visão de desenvolvimento, inclusive das suas clínicas, você formou 4.000 pessoas, você ensinou. Você, por exemplo, numa reunião nossa recente, deu sugestões extremamente relevantes para o business. Dentro do nosso business, dentro do International Opportunities, dentro da sucessão patrimonial, você sempre me dá ideias. Ou seja, essa união, a união de mentes, a união de boas intenções e ações, amigo, vai fazer a diferença. Já impacta, nós temos muitos cases de sucesso, você também faz parte disso, o International Opportunities, Patrícia, o Lúcio Santana, ou seja, nosso agradecimento tem que ser para todas essas pessoas que realmente pensam como um todo. E por isso o ecossistema do International, da Royal Business Center, de tudo que nós participamos, faz toda a diferença para o público. Léo, posso fazer um comentário final? Eu queria fazer um agradecimento ao Lúcio também. O conhecimento faz tanta diferença na nossa vida, tanta diferença que ter pessoas para te acolherem faz toda a diferença. E o Lúcio, eu estava numa das palestras aqui, ele me deu um livro dele chamado Autogestação. Eu falo assim, todo imigrante que pensa em vir, ele tem que ler aquele livro antes, porque aquele livro ele deixa claro que você tem que entender quem é você naquele universo da imigração. E com esse conhecimento básico, a minha cabeça abriu muito em relação a entender qual é a parte do processo de imigração, porque eu quero que você entenda uma visão. Pega um profissional da área de saúde que é extremamente bem sucedido no seu país e chega aqui e tem que reformular tudo. Então, quanto antes pessoas, conhecimentos, você tiver ali para te acoplar aquilo ali e te facilitar isso e te explicar a realidade, mais rápido a sua transição vai ser. Então eu vou dizer que minha mãe faz um comentário que assim, meu filho, você é muito corajoso, você pegou uma mala de 21 quilos, botou tudo que deu e foi embora e largou tudo para trás. Essa é a realidade. Não que eu deixei meu conhecimento para lá, não foi isso. Mas realmente essa transição de vida é difícil. E ter pessoas como o Lúcio na parte de produção dele, bibliográfica, na parte de mortgage, e ter vocês no International Opportunity, isso só vem agregar e facilitar muito a vida de quem pensa em vir para os Estados Unidos, entendeu? Sem dúvida. Então, todos, que fica mais uma dica. Não se isole. Quem se isola, estoura contra a sabedoria prática. Busque ecossistemas certos. O nosso ecossistema da Royal Business Center, o nosso ecossistema do International Opportunities, o nosso ecossistema de empresas, ele realmente vem com pessoas de excelência, pessoas que entregam muito mais, que têm mais felicidade em dar do que em receber, que não é sempre uma troca. E é essa a diferença do nosso ecossistema. Então, muito obrigado mais uma vez a todos os participantes. Obrigado, Rafael, por estar conosco aqui. Sempre que precisar, estou aqui à disposição. Juntos somos mais fortes. Com obrigado. certeza, mano.